Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. No final, eu quero fazer uma oração juntamente com você, poderosa. Uma oração pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde, pelas suas finanças. Uma oração para que Deus possa te ajudar a vencer as lutas, as dificuldades e todos os problemas. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, diz o próprio Jesus uma parábola, dizendo Jesus, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Olha o que diz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Nesta parábola que Jesus conta, sobre o dever de orar sempre e não desfalecer, ele traz, meus irmãos, na verdade a parábola é do juiz iníquo, né? Esse trecho sobre o dever de orar sempre, já é o que o Senhor ele espera de nós. É a moral da parábola para as nossas vidas. O juiz era mau nessa cidade, não temia a Deus e não respeitava a homem algum. E ele diz, olhe bem, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Nesta mesma cidade, onde tinha este juiz mau, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, isso mesmo. Havia também uma viúva, que também morava nesta mesma cidade, segundo a parábola, e rogava, né? Isso mesmo, rogava, buscava neste juiz que julgasse a sua causa. Olha o que diz, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. A viúva que clamava, né, que pedia, que solicitava este juiz mau. E por algum tempo não quis lhe atender, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Que coisa maravilhosa. Esse juiz, meus irmãos, resolveu julgar a causa desta mulher. Por muito ela lhe suplicar, clamar, insistir para que ele julgasse a sua causa. Ele chega a uma conclusão, esse juiz mau, isso, para quê? Para julgar a causa desta mulher. Lembrando, meus irmãos, que as parábolas necessariamente não é uma história real. Geralmente todas as parábolas são fictícias, são histórias contadas para quê? Para trazer, meus irmãos, um entendimento de um assunto específico, e é usado a parábola para, meus irmãos, trazer uma abordagem para, meus irmãos, esclarecer muitas vezes um tema, um assunto, trazer um entendimento, trazendo uma moral ali para aquele que está lendo ou que está ouvindo aquela mensagem. Jesus
ele usou muitas parábolas, usando histórias para retratar, muitas vezes, um assunto que ele queria abordar, para tratar, meus irmãos, de situações que envolvia ali o tempo, o momento que aquele povo estava vivendo. E nós, meus irmãos, com esta parábola desse juiz iníquo, isso mesmo, que não respeitava, não temia a Deus, e havia nessa cidade uma senhora viúva que julgava, que buscava neste juiz para ele julgar a sua causa. Que coisa maravilhosa! Esta senhora lhe importunava, né? Isso mesmo, insistia que este homem julgasse a sua causa. Mas como? Esse homem não era temente a Deus. Esse juiz não temia a Deus. Esse juiz, meus irmãos, não era justo. Isso mesmo, não era justo. Não respeitava os homens. É tanto, meus irmãos, se ele fosse um bom juiz, os critérios dele não eram estes, de não temer a Deus, não respeitar os homens. Aqui já está dizendo que ele é um juiz injusto. Injusto. Mas esta senhora muito lhe importunou, esta viúva, e ele disse: todavia julgarei a causa desta senhora, para que ela não venha me importunar mais. Ele se sentiu-se incomodado pela insistência, pela perseverança desta senhora. E olha o que Jesus disse, olhe bem. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Coisa maravilhosa. Jesus, meus irmãos, ele queria trazer o entendimento nesta parábola em que? É tanto que ele começou a parábola falando sobre o dever de orar sempre e não desfalecer, não esmorecer. O corpo desta parábola, deste texto que Jesus contou, está envolvendo o que? A perseverança, a insistência, isso mesmo, de uma viúva insistindo para que um juiz mau julgasse a sua causa. Jesus, ele usa, meus irmãos, esta parábola para nos trazer o quê? Para nos trazer a memória que a perseverança, a insistência na nossa vida com Deus, na nossa oração, na nossa esperança, não é, meus irmãos, jogada fora. Isso. Muitas vezes nós oramos, lutamos, jejuamos, sacrificamos, ofertamos, dizimamos na casa do Senhor, nos comportamos, meus irmãos, com perseverança, com temor, coisa, meus irmãos, que esse juiz, meus irmãos, ele não fazia. Esse juiz, ele não temia a Deus, não respeitava homem algum. E Jesus diz, olha o que Jesus diz: e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Que coisa maravilhosa. Se um injusto juiz, por muito ser importunado, fez justiça a uma senhora viúva que não lhe representava isso mesmo, para ele nenhuma importância, mas muito a perseverança desta senhora, esse juiz julgou a sua causa. Jesus diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e de noite? Ou seja, meus irmãos, aquele que não desiste, aquele que persevera na oração, na sua vida com Deus, que persevera, meus irmãos, na sua fé, na sua confiança, não desanima, isso mesmo, na sua caminhada, Deus irá lhe fazer justiça. Deus irá lhe fazer justiça. Isso mesmo.
E essa justiça, meus irmãos, é o quê? É ajudar, meus irmãos, aquela pessoa que precisa de um socorro, de um milagre. É ajudar, meus irmãos, aquela pessoa que busca uma transformação na sua vida, na sua casa, que busca, meus irmãos, ser liberto de um problema. Meus irmãos, a nossa oração, meus irmãos, ela é poderosa e nós não podemos desistir de forma nenhuma. Jesus diz: e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E Deus não fará justiça, olhe bem, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Deus fará justiça. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e de noite? Estamos chegando aí, meus irmãos, na reta final, isso mesmo, de mais um ano. E quantas pessoas, meus irmãos, orou, pediu, clamou o ano todo? Está chegando um ano, muitas vezes, assim, eu queria que algo tivesse acontecido na minha vida diferente, ou até melhor, isso mesmo. Necessariamente, não necessariamente tenha sido um ano ruim, isso mesmo. Ou seja, não sei, mas muitas vezes você tinha uma expectativa de muitas coisas terem acontecido na sua vida. Claro que nós não servimos a Deus, meus irmãos, por barganha, por troca, isso mesmo. Nós servimos ao Senhor, meus irmãos, com amor, isso mesmo, com esperança no reino de Deus. Agora, que tudo na nossa vida envolve, meus irmãos, tudo na nossa vida envolve a nossa caminhada cristã, a nossa paz, a nossa alegria, conquistas, representa, meus irmãos, progresso na nossa vida. Uma mãe que luta pelo filho ser liberto, ela está lutando, meus irmãos, pela paz e pela salvação da sua casa, do seu marido, da sua esposa. Uma pessoa que busca receber um milagre, ela busca, meus irmãos, ter uma vida de qualidade, isso mesmo, com saúde, certamente para servir a Deus. Que a intenção seja essa, para servir, para ter uma vida abundante na presença do Senhor. Uma pessoa que deseja ter uma vida próspera, ter uma qualidade de vida e poder ajudar isso mesmo, ajudar a casa de Deus, ajudar isso mesmo, alguém que necessita. E é isso, meus irmãos, que Deus ele espera de nós. E ele diz: e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus fará justiça aos seus escolhidos. Isso mesmo. E o próprio Jesus disse, ainda que tardio pareça. Tardio pareça. Mas se aquela pessoa não desistir, não parar de perseverar, não parar de orar, não parar de semear e continuar na caminhada, Deus lhe fará justiça. Isso mesmo, Deus lhe fará justiça. E essa justiça, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida aqui. Jesus ele não está citando aqui, meus irmãos, a justiça em um determinado ponto, não. É justiça, meus irmãos, na nossa vida, em todos os aspectos que nós necessitamos, isso mesmo. Deus fará justiça. Aleluia, aleluia. E olha, meus irmãos, que este texto, ele não é, meus irmãos, aqui, não é um texto, meus irmãos, onde muitos, às vezes, pregadores desmontam o texto para trazer uma mensagem. Não, é um texto literal, isso mesmo. É um texto, meus irmãos, escrito, isso mesmo, interpretado da forma correta. Isso, que Deus faz justiça àquele que persevera, àquele que ora, aquele, meus irmãos, que não desanima, aquele, meus irmãos, que insiste e persevera. Se um juiz mau fez justiça,
Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus ele faz. E Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que Jesus fez esta pergunta? Porque, meus irmãos, em meio a um cenário que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão desistindo por pouco, estão, meus irmãos, esmorecendo, isso mesmo, esmorecendo, desfalecendo de servir ao Senhor por qualquer coisa, isso mesmo, qualquer coisa já é motivo daquela pessoa desistir, desanimar, deixar de orar, deixar de ir à igreja ou de buscar ao Senhor. E a fé, o que? A fé, meus irmãos, é a perseverança. E quando Jesus voltar, nós estejamos, meus irmãos, perseverantes na fé, na oração, na caminhada, isso mesmo, firme e forte na presença do Senhor. E ele diz: quando, porém, o Filho do Homem vier, se referindo-se a ele mesmo, né? Achará fé na terra? Isso mesmo. Fez uma pergunta. Aí você pode dizer: achará, porque eu estarei firme. Você pode responder, não pelos outros, mas você pode responder por você que está me ouvindo. Você pode dizer assim: achará, eu estarei na fé, meu Senhor. Eu estarei na fé. Eu estarei na fé. Eu estarei perseverando. Eu não posso responder pelo outro, mas eu posso responder isso mesmo, e trazer esta mensagem para mim, dizer: eu vou estar na fé, eu vou estar na fé. E você vai estar perseverando na fé? Escreva nos comentários e diga: eu estarei perseverando, ou eu estarei na fé até Jesus voltar. Aleluia, aleluia. Amém? Eu quero orar pela sua vida e peço que orem por mim, pela nossa igreja, o nosso ministério, isso mesmo, para que possamos alcançar vidas, progredir, continuar com a obra de Deus, com o trabalho que Deus ele espera de nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ô meu Senhor, nós entramos em oração agora, neste momento. Meu Pai, eu oro, meu Deus, pelo aflito, pelo cansado. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que me ouve, Senhor, que precisa, Senhor, que seja feita justiça na sua vida, na sua casa, na sua causa. Eu não sei, Senhor, qual é o problema que esta pessoa tem enfrentado, a causa, isso mesmo. Mas sabemos, Pai, que Tu és um Deus justo, um juiz justo, e que não se cansa, Senhor. E Tu estás, Senhor, de pronto para julgar toda e qualquer causa, Senhor. Que esta pessoa, Senhor, possa orar, perseverar e seja justa. Pois, meu Deus, entra agora, Jesus, salvando, libertando, operando maravilhas. Pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, que sejam socorridas, libertas, curadas. Meu Deus, entra com poder, com providência. Opera maravilhas, ô Espírito Santo. Eu oro, meu Deus, agora, Senhor, por a pessoa que está sentindo dor, que está desanimada. Eu oro, meu Deus, por aquele que tem enfrentado crises na sua vida econômica, na sua saúde, na sua casa. Meu Deus, entra com poder, Senhor, salvando, libertando, operando maravilhas, ô meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Entra salvando, transformando vidas, operando maravilhas. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, que pessoas sejam curadas agora, dores possam sumir, a dor possa ir embora, os nódulos, os cistos, o diabetes, o colesterol, a depressão, o medo, isso mesmo, a paralisia, a inflamação. Meu Deus, entra com poder agora, Jesus, nesta vida, nesta casa, nesta família. Entra libertando, curando, operando maravilhas. Ô Espírito Santo, entra salvando, Senhor, faz justiça.
Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, julga a causa desta pessoa agora, Senhor. Entra com poder, com providência, Pai, salvando, libertando, operando maravilhas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, Tu és um Deus santo, maravilhoso, Tu és um Deus justo. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, entra salvando, libertando, operando maravilhas. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tá? Eu amo a sua vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo vocês.